Olá, queridos irmãos e irmãs, corpo, alma e espírito. Você sabe diferenciar cada uma dessas três partes? Aliás, será que nós somos duas partes, três partes ou até 5 partes? O que a Bíblia diz a respeito dessa questão? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e vou te ajudar a entender esse assunto colocando lá na minha lousa de explicações os versos bíblicos e nós vamos analisar juntos. Então, vamos lá? Vamos começar? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: tenho uma grande dúvida a respeito dessa questão de sermos corpo, alma e espírito. Não consigo identificar bem cada parte, principalmente a diferença entre alma e espírito. E mais, por exemplo, quando morremos, morre o corpo. O espírito volta a Deus, mas e a alma? Queridos irmãos, muito obrigado aqui ao amado irmão pela dúvida que enviou. E você também pode deixar sua dúvida aqui nos comentários e ela pode virar o próximo vídeo aqui do canal. Vamos começar então essa resposta analisando alguns textos bíblicos que são utilizados muito para falar a respeito dessa divisão da vida humana, do ser humano. Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir, observe bem aqui, alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Guarde bem esse texto. Primeiro eu vou mencionar aqui 3 textos e depois vem as explicações a respeito deles, tá bom? Mais um texto aqui, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:23, diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que, diferente do texto anterior, agora nós temos a menção de alma, espírito e também de corpo. E ainda temos mais um texto aqui, Eclesiastes 12, versículo 7, que diz o seguinte: e o pó volte à terra. Está falando do corpo humano que morre, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Note aqui que em Eclesiastes nós temos apenas a menção de espírito, não temos a menção aqui de alma nesse caso. Queridos irmãos, quando nós observamos então esses 3 textos principais, nós chegamos a 2 visões principais que são defendidas por teólogos para explicar o ser humano, a composição do nosso ser. E o primeiro grupo deles é os tricotomistas. Não precisa decorar essa palavra, é apenas um termo técnico aqui. Tricotomistas são aqueles que creem que nós somos corpo, alma e espírito, sendo 3 partes totalmente diferentes e integradas entre si e que formam então o nosso ser humano, sendo a alma diferenciada aqui do espírito, como uma parte onde ficam ali os sentimentos humanos. E o outro grupo, chamado de dicotomistas, são aqueles que creem diferente. Eles creem o seguinte: olha, nós somos corpo, que é a parte material, e nós somos alma e espírito, que a Bíblia utiliza como sinônimos, ou seja, a parte imaterial dos seres humanos. E eu vou explicar, obviamente, um desses pontos, eu vou defender um desses pontos e vou explicar por que não é o outro correto, ok? Mas quero dizer uma coisa antes. Você pode discordar em paz, com tranquilidade. Esse é um tema que não é um tema principal, basilar dentro da palavra de Deus. Então há espaço para cristãos verdadeiros serem tricotomistas sem problema nenhum e cristãos verdadeiros serem também dicotomistas sem problema nenhum. Então, se você pretende, por exemplo, deixar um comentário aqui nesse vídeo, assista ele até o final para que veja todas as argumentações e, claro, sempre com muito carinho, com muito respeito e consideração, deixe a sua opinião sem atacar pessoas, mas colocando argumentações, tá bom? Então, nós vamos explicar agora o ponto que, a meu ver, é o mais correto, que é o dicotomista. E eu vou explicar por quê, e vou explicar por que eu acho que a tricotomia não é o mais correto biblicamente. Então nós, a partir de agora, vamos responder essa dúvida. Por que a divisão em 2 partes parece fazer mais sentido? Então, queridos irmãos, é agora que você se inscreve no canal. Inscreva-se agora no nosso canal para que você receba estudos como esse, com profundidade, com muita Bíblia. E você vai encontrar isso aqui no nosso canal. Vamos gravar aqui 1000 vídeos e todos os dias, de segunda a sexta, às 15 horas,
vídeo novo aqui no canal. Inscreva-se para não perder nenhum dos estudos, tá bom? Então vamos lá. Alma e espírito são sinônimos na Bíblia. Observe bem esse texto, Mateus 10, 28, que diz o seguinte: não temais os que matam o corpo, está falando do corpo aqui, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então observe que esse texto aqui de Mateus 10, 28, nós temos a citação de alma no sentido de espírito, no sentido da parte imaterial. Temos o corpo, que é a parte material, a matéria que você pode tocar, e a parte imaterial, alma, sendo utilizada no sentido aqui de espírito. Então Jesus utiliza esse termo, ou esses dois termos, corpo e alma, aqui nesse texto de Mateus, para designar o ser humano em sua completude, em suas duas partes de que é composto. Jesus não utiliza aqui alma e espírito, como você pode bem observar, né, tratando o corpo humano ou o ser humano como três partes. Mas observe bem esse outro sinônimo que nós encontramos em Gênesis 26, 35. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Observe bem, os tricotomistas, né, que são aqueles que acreditam que somos três partes, eles situam os sentimentos, as emoções na alma. Mas observe bem esse texto de Gênesis, que ele coloca a amargura como uma amargura de espírito. Então a gente vê dentro desses dois textos a utilização tanto de espírito quanto de alma para a mesma coisa, a parte imaterial do ser humano. Portanto, sinônimos, palavras sinônimas. Nesse caso de Gênesis aqui, as esposas que Esaú tomou para si feriram o coração, a alma, os sentimentos de Isaac e Rebeca, ou seja, a parte que é imaterial, chamada ali nesse texto de Gênesis de espírito. Então são dois exemplos apenas para que você observe que nós temos dentro da palavra de Deus alma e espírito sendo utilizados como sinônimos, sendo, ou seja, a mesma coisa. Mas aí vem aquela questão, queridos, como explicar o texto que nós lemos lá no início de Hebreus 4:12, que fala de alma e espírito? Ali sim está falando dessas duas partes. Como explicar isso? E eu já vou te explicar a partir de agora. Fique até o final que eu vou explicar todos aqueles três textos que eu citei lá no começo do estudo. Mas antes, um recado rápido aqui no primeiro comentário desse vídeo, tem uma aula gratuita do meu curso Conheça a Sua Bíblia de capa a capa. Vamos relembrar aqui o texto então, Hebreus 4:12, principalmente focando nessa parte, né, que está falando da palavra de Deus, do poder da palavra do Senhor. E aqui nesse trecho ele diz: penetra ao ponto de dividir alma e espírito. O que significa isso? Significa que nós somos alma e espírito? Vamos entender. Queridos, Paulo mostra que a palavra de Deus ela penetra no mais profundo. Temos aqui então uma figura de linguagem mostrando profundidade. O objetivo de Paulo aqui é mostrar o mais profundo do ser da pessoa. E não que a palavra de Deus retalha a pessoa em diversos pedaços e que esses pedaços constituem o que ela é, a sua divisão natural. Então, o que significa isso? Significa que Paulo não está tratando aqui trazendo explicações sobre a composição do ser humano. Ele está querendo tratar aqui uma figura mostrando que a palavra de Deus ela pode ir lá no mais profundo do ser humano e atingir aquele ponto de forma poderosa. Observe bem, se a pessoa fosse corpo, alma e espírito, ou seja, três partes, Hebreus 4:12, que nós acabamos de ler, ficaria sem sentido, pois estaria falando em dividir algo que já é dividido. Então, a gente não tem essa divisão. Não temos o propósito de Paulo ali em trabalhar uma divisão de corpo, alma e espírito, mas mostrar que a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela pode atingir lá no interior, lá no mais profundo do ser humano, da vida do ser humano, e não temos aqui o objetivo de falar de uma divisão. Mas observe bem esse texto que interessante. Temos aqui um texto parecido. Olha só, Deuteronômio 6:5 diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, observe bem, de toda a tua alma, de toda a tua força. Se nós considerarmos Hebreus 4:12
como Paulo falando de partes de que nós somos compostos, nós devemos também considerar esse texto e fazer então uma teologia aqui dizendo que nós somos coração, alma e força. Temos aqui também uma divisão em Deuteronômio 6, versículo 5? Obviamente que não. Olha só, queridos, se fôssemos considerar cada sinônimo dado para o nosso ser interior dentro da Bíblia, né? Cada sinônimo que é dado para a nossa parte imaterial, certamente seríamos subdivididos em dezenas de partes, porque a Bíblia fala de âmago, coração, mente, alma, ser, entendimento, sentimento, espírito, interior, força e por aí vai. Todas essas partes, entre parênteses, são citadas na Bíblia, mas obviamente que os textos sempre têm o objetivo de trazer figuras de profundidade, mostrando aspectos do nosso ser interior que estão lá, muitas vezes na nossa parte imaterial, e Deus está tratando então, por exemplo, lá em Deuteronômio, que nós devemos amá-lo com todo o nosso ser, com tudo que tem dentro do nosso coração, e não que nós temos todos aqueles pedaços, que nós somos formados com todos aqueles pedaços. Mas temos ainda um outro texto, 1 Tessalonicenses 5:23, que fala, e esse sim, corpo, alma e espírito. Vamos relembrar o texto. 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor. Esse aqui é um texto forte utilizado pelos tricotomistas. Mas o que nós temos aqui nesse texto, queridos? Temos aqui que Paulo está considerando a pessoa humana de pontos de vistas diversos em sua totalidade e não como partes. Ou seja, Paulo não está tratando aqui nesse texto de Tessalonicenses que nós somos corpo, alma e espírito, mas ele está olhando as partes que existem dentro, por exemplo, da nossa parte imaterial, e ele poderia citar ali, o âmago, os sentimentos, a força, tudo que vocês são, estejam preparados para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Observe que nós temos o mesmo foco, por exemplo, aqui em Marcos 12:30. Observe o texto. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Observe bem. De toda a tua alma. Observe de novo. Entendimento e de toda a tua força. Observe que nós temos o mesmo propósito aqui. Marcos 12:30 está falando justamente de vários aspectos que temos dentro do nosso coração, do nosso ser, da nossa parte imaterial. E ele está falando então isso não fazendo particionamentos, como se nós fôssemos então coração, alma, entendimento e força. Se nós olharmos com o mesmo foco dos tricotomistas, nós somos então baseados ali em Marcos 4 partes? Coração, alma, entendimento e força? Obviamente que não, queridos? Nós sabemos que, quando nós olhamos textos como esse de Marcos 12:30, temos ali uma figura sobre totalidade do nosso ser, de aspectos do nosso ser, todos direcionados para amar a Deus de uma forma plena, completa. E por fim, queridos irmãos, olha só o texto de Eclesiastes 12:7, que nos aponta aqui para essa visão que, a meu ver, é a mais correta. Eclesiastes 12:7, que diz o seguinte: o pó volte à terra, falando do corpo, como era, e o espírito volte a Deus como o deu. Então esse texto aqui é muito interessante, que ele nos aponta exatamente para a ideia de que somos corpo, que é a parte material, e espírito ou alma, que a Bíblia trata como sinônimos, que é a nossa parte imaterial. Então, respondendo à dúvida do nosso leitor, a ideia de que corpo, alma e espírito, e quando morre, para onde que vai a alma, realmente fica confuso. Agora, nesse ponto de vista, que nós somos corpo, alma ou espírito, observe que a gente morre, o corpo volta para a terra e o espírito, que é a parte imaterial, volta para o Senhor. E o Senhor determina, então, o lugar que a pessoa vai até que ele volte, que o Senhor Jesus volte e haja, então, o juízo final. Bom, olha só, para fechar, somos corpo, que é o que representa a nossa materialidade. A gente pode tocar no corpo. E somos um espírito ou alma, que representa a nossa parte imaterial, que, unida ao nosso corpo, compõe o nosso ser criado por Deus na sua totalidade. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não fez isso. E claro,
Deixe o seu joinha para abençoar o nosso trabalho. Eu vou deixar mais um vídeo aqui para que você possa aprender mais da palavra do Senhor. Fico por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.